Oi, galerinha, tudo bem? E aí, turminha da pesada? Como passaram? Vamos voltar com tudo. Bom, corre lá antes de qualquer coisa, pega a nossa apostila e abra lá. Vai lá na abertura da unidade, tá? Na página 3. Abertura da unidade é rir é preciso? Tá difícil, né, gente? Como tá difícil rir com essa pandemia, com essa situação sociopolítica e econômica pela qual o nosso país está passando. Mas, como o brasileiro tem não sei, eu acho até que a qualidade, né, de fazer de toda desgraça alguma coisa boa, ele consegue fazer da desgraça alguma coisa boa no sentido de trazer alegria, então vamos acreditar que dá para rir ainda, né? E a abertura da unidade trata disso. E lá, desde o século IV antes de Cristo, já falando nisso então, o Hipócrates, ele tratava as doenças com riso, ou seja, tratava das doenças com o riso. E hoje nós temos, né, na medicina, vários médicos têm a terapia do riso, aquela companhia dos palhaços que visitam hospitais, tocam violão, alguns instrumentos, eu acho legal isso. Bom, mas o nosso texto vai falar quem escreve as bulas. Vamos ler e interpretar os textos. Peguem aí na página 4, sigam comigo, vamos tentar interpretar algumas questões, tá? E depois eu já na próxima aula vou procurar vir com a gramática aplicada. Bom, quem escreve as bulas é o título do texto. Sigam comigo. Quando me perguntam a profissão e eu digo que sou escritor, logo vem outra em cima. De quê? De tudo, minha senhora, de tudo menos de bula. Romance, cinema, teatro, televisão, poesias, ensaios, de tudo menos bula. Não que eu não aprecie as bulas, pelo contrário, adoro lê-las e com atenção. E sempre depois de ler uma, já começo a sentir todas as reações adversas. Admiro e invejo esse colega que escreve bulas. Fico imaginando a cara dele. Como deve ser a sua casa? Que papo tal escrivão deve levar com a mulher e com os vizinhos? Tal remédio é contraindicado a pacientes sensíveis a benzodiazepinas e em pacientes portadores de miastenia graves. Já pensou? Gente, você está conversando com uma pessoa que o tempo todo está falando com essas expressões técnicas, né? Dá vontade de telefonar para o autor e perguntar como é que eu vou saber se sou sensível e portador. Quanto ele ganha por bula? Será que ele leva os obrigatórios 10% de direitos autorais? Merecem, são gênios. Jamais numa peça de teatro, num roteiro de um filme ou mesmo numa simples crônica conseguiria a concisão seguinte: é apresentado sob forma de uma solução isotônica de cloreto de sódio que não altera a fisiologia das células da mucosa nasal, em associação em cloreto de benzalcônio. Benzalcônio. Sabe o que é? O velho rinossoro, né? Inocente rinossoro. Vejam o texto seguinte e sintam na narrativa como o autor é sádico. Você pode, você poderá ter sonolência, fadiga transitória, sensação de inquietação, aumento de apetite, confusão acompanhada de desorientação e alucinações, estado de ansiedade, agitação, distúrbios do sono, mania, hipomania, agressividade, déficit de memória, bocejos, despersonalização, insônia, pesadelos, agravamento da depressão e concentração deficiente, vertigens, delírios, tremores, distúrbios da fala, convulsões e ataxia. Pronto, tenho que ir ao dicionário ver o que é ataxia, já sentindo tudo descrito acima. Também, Jesus, hein? Quem mandou ler? E quem tem úlcera pélvica não pode tomar remédio nenhum. Está condenado à morte. Toda bula odeia esse tal de úlcera pélvica. As demais úlceras entram como coadjuvantes nos textos dos autores buláticos.
E as gestantes, né? E as gestantes? Elas não podem tomar nenhum remédio. Os nobres coleguinhas odeiam a gravidez. E se você tem intolerância conhecida aos derivados pirazolônicos, te cuida, irmão. Deve dar em gente nascida em Pirassununga e região. Para todo remédio, uma bula diferente, um estilo próprio, um jeito de colocar a vírgula diferente. E lembre-se sempre, todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. E não tome remédio sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde e para a cabeça. Bom, texto para Mário Prata tinha que ter intenção de nos fazer rir, né? Porque o que subentende-se? Do que você escreve? Você é escritor de quê? De tudo, minha senhora, menos de bula de remédio. Subentende-se que ele tem essa deficiência com as bulas ou que ele não gosta das bulas. Mas vamos ver se é verdade, se o texto demonstra que o personagem tem deficiência ou não gosta com as expressões que vão nas bulas de remédio. Vamos lá. A questão 1, ela diz assim, olha, ela pergunta, no texto há alguns trechos em itálico. Por que o autor usou esse recurso? Nós sabemos que quando nós buscamos textos, quando nós reescrevemos, aliás, desculpem, textos, buscando em outros textos essas citações, eu trago em itálico, eu trago em negrito, eu trago entre aspas, tá? Então, a resposta seria porque são trechos que o autor retirou de bulas, ou seja, ele escreveu textos de outros textos, que ele buscou em outros textos essas informações. A segunda questão. Releia o trecho que abre o texto. Quando me perguntam a profissão e eu digo que sou escritor, logo vem outra em cima. De quê? No trecho é possível perceber que depois da palavra outra, foi omitida uma palavra que pode ser claramente percebida. Qual é essa palavra? Pergunta. Olha lá, quando me perguntam a profissão e eu digo que sou escritor, logo vem outra pergunta em cima. De quê? Então, a palavra que foi escondida e que está omissa é pergunta, tá? Agora, releia outro trecho do texto de Mário Prata. Terceira questão. Pronto, tenho que ir ao dicionário ver o que é ataxia, já sentindo tudo descrito acima. Qual é a característica da personalidade do cronista? Ele é curioso. A questão 3, a resposta é curioso. Ele vai buscar informação no dicionário para desvendar o significado da palavra. A questão 4, ele manda a gente assinalar as expressões, os enunciados que são verdades ou mentiras. Ele manda a gente colocar V e F. Então, olha lá, assinalar não, V ou F. O autor do texto luta contra uma doença. Já descobri, não preciso nem ler o resto das informações. O autor do texto não luta contra doença alguma e nem mesmo o personagem que são as mesmas pessoas, tá? O texto não atribui doença ao personagem ou ao autor. Aí depois a segunda afirmação. O autor brinca com a tendência que tem de sentir todas as sensações desagradáveis que as bulas descrevem. Ele tende sim a sentir essas tendências, essas sensações. Tá lá na página 3, onde ele diz assim: não que eu não aprecie as bulas, adoro lê-las, tal, piriri, pororó. E sempre depois de ler uma, já começa a sentir todas as reações adversas. Ou seja, ele tem essa tendência de sentir essas sensações. Questão 5. Para você, qual é o trecho mais engraçado? A resposta é pessoal. Eu achei essa que nós acabamos de ler, não que eu não aprecie as bulas, pelo contrário, adoro lê-las. Quem gosta de ler bula de remédio, né?
E ele, além de ler, sente todas as reações adversas, ele sente os efeitos colaterais. Meu Jesus, né? Eu achei essa resposta bastante irônica da parte dele, podendo causar uma certa graça. Também tem aquela onde ele fala da vontade de telefonar. Não, essa nem tanto. Essa nem tanto. A questão 6, as hipóteses e antecipações produzidas antes da leitura foram confirmadas? A resposta também é pessoal. As hipóteses e as confirmações estão na página 3, onde ele vai falar que rir é preciso, tá? Ele fala que hoje os jornais, as revistas, os livros, os cronistas, humoristas usam as redes sociais, os diferentes meios de comunicação para trazer riso. E no início do nosso texto eu disse, né, que antes, lá no século IV antes de Cristo, Hipócrates já trabalhava o riso como forma de tratamento aí para algumas doenças. E aí a resposta fica pessoal, né? Você coloca aquilo que você sentir que deve ser. A questão 7, releia o primeiro parágrafo da crônica e responda: com qual situação o cronista inicia o texto? Ele apresenta a situação na qual uma pessoa pergunta sua profissão e ele responde que é escritor de tudo, menos de bula. Tá lá no primeiro parágrafo. Com qual situação o cronista inicia o texto? Quando a senhora pergunta para ele: você é escritor de quê? Ele inicia assim, dizendo: de tudo, minha senhora, menos de bulas. Questão 7b. Que sentimento ele demonstra diante dessa pergunta? De raiva, dá para perceber, né? Que ele tem assim, ele fica um pouco irritado com essa pergunta. Primeiro porque ele diz: de tudo, minha senhora, eu escrevo de tudo, menos bula. Né? E o ponto de exclamação também me dá essa ideia. 7c. Que efeito de sentido é produzido com o uso da expressão minha senhora e do ponto de exclamação? A mesma resposta. Minha senhora dá o efeito de sentido de uma pessoa que está irritada e esse ponto de exclamação enfatiza essa ideia, tá? A questão 8, identifique o narrador da crônica e o personagem principal para responder aos itens propostos, desculpa. Quem narra a crônica é o próprio personagem. O personagem e o autor são as mesmas pessoas, tá? Se você quiser confirmar, tá ali no primeiro parágrafo, já dá para descobrir. Quando me perguntam a profissão, eu digo, ele usa os pronomes em primeira pessoa, me e eu, né? Então são as mesmas pessoas. Questão 8b. Como o personagem principal pode ser caracterizado psicologicamente? Ele é curioso porque ele busca significado das palavras, sinônimos das palavras no dicionário, e ele também é influenciado, porque embora a gente pensássemos no caso, né, embora nós pensássemos que ele não fosse ter interesse porque as expressões das bulas de remédio são técnicas, né, da profissão de medicina, ele conhece essas expressões. Então, a gente entra numa certa contradição durante a leitura do texto com essa ideia. Parece que ele não gosta, já que ele não escreve, mas ele tem um domínio. Ele até coloca as expressões, ele escreve expressões retiradas de bulas de remédio, né? Se você lê uma bula de remédio, você vai concordar comigo, concordar com o que eu tô falando. Ele escreve sobre isso, ele escreve esses textos. Aí, questão 9. No caderno 1, você estudou a intertextualidade, que consiste na relação entre os textos. Nessa crônica, há uso de recurso de intertextualidade. Vocês viram em redação com a Raquel, eu acho, que intertextualidade são textos que se dialogam entre si, são textos que passam as mesmas ideias, tá? Então, por exemplo, em literatura,
você vai estudar a carta de Pero Vaz de Caminha, você vai estudar quantos portugueses chegaram aqui no Brasil, qual foi o tipo de cultura que eles trouxeram com relação à língua. E em história, você também vai estudar a carta de Pero Vaz de Caminha, você também vai estudar sobre o descobrimento do Brasil. Esses textos, eles têm as mesmas ideias, então são textos parecidos, eles se dialogam, um traz a ideia para o outro, ok? Isso é intertextualidade. E ele usa esse recurso, sim. No texto dele, ele tem os textos que nós encontramos nas bulas de remédio. A questão 10, ele manda a gente escrever o significado da palavra hipocondria. O que é ser uma pessoa hipocôndrica? Ou seja, uma pessoa hipocôndria, né? Que eles falam. Uma focalização compulsiva do pensamento, das preocupações com a sua própria saúde. Nossa, essa pessoa, ela é hipocôndrica. O que que ela é? Ela vira e mexe, eu tenho uma dor, ela também vai ver se ela tem. Eu tenho me deu uma dor de barriga porque eu comi isso. Ela vai estudar para ver se comeu aquilo ou se não comeu, vai comer para ver se ela também vai sentir essa dor. É aquela pessoa que teme o tempo todo que pode também ter a doença que o outro tem. Então ela tem aquele cuidado compulsivo, excessivo com a sua saúde. Ok, pessoal? Nós interpretamos um texto bastante rápido, eu não gosto de fazer assim, vocês sabem, mas porque na próxima aula eu venho com a gramática aplicada, tá? Procurem fazer novamente a leitura do texto, procurem responder as questões com calma, assistam novamente o vídeo, vai parando as respostas, vai buscando no texto e qualquer coisa vocês podem me procurar para qualquer dúvida. Beijo!